Olá, pessoal. Mais um Bate-Papo Brasil 200. Denis Salvo apresentando o programa. E hoje estou aqui naquela série trazendo grandes empresários do Brasil. Estou aqui com o Otávio Facuri. Ô, Denis, Otávio. prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer o nosso. Eu aprecio bastante o trabalho de vocês, de juntar empresários, juntar homens que ajudam a construir o país, a nação. Isso é importante para cada um poder contar um pouco da sua trajetória. Exatamente, E trazer um pouco de política, né? Com o empresariado, que a gente vai falar um pouquinho, não dá para fugir do assunto, né? E olha que é um assunto que eu falo, eu gosto pouco, né, de política. Imagina. Facuri, mas eu queria começar aqui a entrevista com o nosso bate-papo, aliás, né? Nem pode falar entrevista, né? Não. Nosso bate-papo. Bate-papo. Isso, exato. Queria saber um pouco da tua história pessoal, como que começou, falar um pouquinho do que você tem de empreendimento aqui no Brasil. Queria saber um pouquinho aí para o pessoal que não te conhece. Então, quando perguntam da minha história, né, eu sempre gosto de falar da história desde o começo. Né? Eu sou neto e bisneto de imigrantes libaneses. Ah, libaneses. Libaneses, que vieram para o Brasil no começo do século... Uma parte logo no começo do século XX, depois meu avô veio na década de 30. Uhum. Todos imigrantes de origem cristã do Líbano. Desde aquela época já havia... O Líbano sempre foi um país muito aberto, né? Uhum. E sempre conviveram em paz, muçulmanos e cristãos. Mas tinha uma situação naquele momento de busca, na época da depressão, pouca oportunidade, então muitos vieram para cá, muitos no começo do século, para ajudar a construir São Paulo. Né? Sim. Os libaneses vieram como comerciantes, então minha família trabalhou sempre no ramo do comércio aqui. Tecido, né? A maioria deles tecido, tanto da família do meu pai, né? A família do meu avô, quanto da família da minha mãe, dos pais da minha mãe, eram do ramo de tecido. E um dos lados da família veio para o ramo financeiro, que tinha justamente uma casa de desconto, de duplicata, para atender os comerciantes libaneses. Nossa, que interessante. E depois virou banco. Né? Uhum. Então, o ramo da minha família era entre comércio, indústria e comércio têxtil. Têxtil. Que depois, basicamente, depois da década de 50 e 60, acabou. Acabou. Ah, tá. Isso é uma pergunta. Isso não continua. Indústria têxtil acabou. Uhum. E na área de financeira continuou. Com a lei do sistema financeiro, a casa bancária virou um banco. Uhum. E atendeu a comunidade libanesa, atendeu a 25 de março, digamos assim, sei, tá. Por muitos anos e acabou crescendo e passou a ser um banco de médio porte até a década de 90, quando Fernando Henrique resolveu, com aquela política de manter o câmbio num nível fixo, e se comprometeu muito Isso na época do começo do real? Começo do real. Tá. Com todas as crises, né, crise de dívida dos outros países, cada vez que tinha uma crise, eles subiam o juro. Né? Lembra que o Gustavo Franco gostava de levar o juro de 15%, 16% para 45%, né, cada vez que tinha uma crise. Isso comprometeu a saúde de vários bancos. E naquela época nós tínhamos, a família tinha uma instituição financeira que eles resolviam, ao mesmo tempo que o Fernando Henrique fazia isso, ele meio que falava, olha, se vocês quiserem socorro, tem que vender o banco. Fez um programa de socorro, programa chamado ProER, de reestruturação de bancos, desde que vendesse para o estrangeiro. A minha família não queria vender para o estrangeiro, tinha como manter o banco, fazia aportes, até o dia que, como eles não quiseram, o governo na época arrumou uma acusação falsa de problemas de balanço e fechou o banco. Ou seja, já tem aí a gente ia tocar nesse assunto lá para frente. Mas já começou a intervenção do Estado, no negócio. O Brasil tinha, naquela época, antes do Fernando Henrique, tinha 500 bancos. Banco era uma competição comercial de quem é melhor para dar crédito. Mas eles foram acabando um por um. Nessa política. E aí foi se gerando esse monopólio que tem até hoje. Monopólio, exatamente. 3, 4 bancos. Acho que hoje com as fintechs mudou um pouco, mas mesmo assim é muito pouco. Mas né? é muito pouco e elas ainda assim dependem ainda assim as fintechs dependem do sistema global financeiro que está na mão de poucos.
Sim. Né? Para você sair dessa dependência, tem que ir meio para as criptomoedas. Mas hoje, Centralizar, mesmo a fintech, ela tem que, em algum momento, ela vai morrer no Fed com o dólar, ou vai morrer no Banco Central Europeu para liquidar euros, você não tem ainda como sair disso hoje. Sim, sim. Ainda é um monopólio. É monopólio forte. e é controlado pelos justamente essa elite globalista que a gente se fala muito, né? Isso hoje em tira dia, a liberdade econômica monstruosamente, né, dos Exatamente. empresários também, né? De O você ter crédito opção. não é mais um mercado livre. Aham. O crédito é um mercado altamente dominado pelos globalistas. Eles é que decidem qual o tamanho dos créditos, quem vai tomar o crédito e que tamanho vão dar. Aham. Então, quando você tem poder de crédito na mão, você não precisa nem ter dinheiro. Você tem o poder de fabricar dinheiro. Que crédito hoje é a moeda do mundo. Uhum. Né? Não existe mais lastro na moeda. Nenhuma moeda Não hoje existe é de mais lastro na moeda. Então, nem uma grama de ouro, nada. O lastro da moeda é dívida, crédito. Então, antigamente você tinha uma nota de $100 e você estava escrito que tinha um lastro no Federal Reserve, você podia ir lá, abrir o cofre e tinha algum metal precioso, algum ativo ali. Uhum. Hoje você vai no Fed com uma nota de $100 e que ativos ele tem no balanço dele? Título de dívida do governo. Sim. É crédito contra crédito. Né? Promessas, é promissória garantindo promissória. Uhum. É uma promessa, eu vou te pagar quando puder. Então, o mercado de crédito hoje virou monopolizado e quem tem a vantagem é quem recebe primeiro o crédito. Uhum. Né? Os grandões. Né? Mas a gente vai falar disso. Eu já vou trazer, então, um assunto de criptomoeda. Se fala muito em a volatilidade do Bitcoin. Vamos falar do Bitcoin. Qual que é a tua visão disso aí? Eu queria saber, bater uma curiosidade aí, que você é um cara que manja aí. Porque cada um... Você ouve de tudo, né? Você ouve que vai para $100 mil, você ouve que é fake o que se criou do lastro eletrônico, né? Que seria a mineração com... como que chama? Esqueci o... Ah, meu Deus do céu. Que gerou valor para eles. É o blockchain. Blockchain, exatamente. Me fugiu. Qual que é a tua opinião disso? A concatenação de blocos, né? Isso, exato. Seria uma tradução rústica, blockchain. Exato. O que acontece? O Bitcoin, quando nasceu em 2009. Tá? Eu acompanhei e li sobre isso em 2012. Nasceu em 2009, eu vim a conhecer isso em 2011 ou 2012. E nasceu como uma boa ideia. Uma moeda que você tivesse uma emissão controlada e limitada para que não tivesse inflação. O que é inflação? Inflação é você aumentar a quantidade de moeda e crédito em circulação. Uhum. Os governos hoje, na verdade, o sistema financeiro é que controla a inflação no mundo, porque ele é que decide aumentar o crédito. Uhum. O governo não pode gastar, fazer déficit, se ele não conseguir vender títulos para cobrir esse déficit. Por que existe déficits hoje? Porque os governos gastam mais do que arrecadam, eles vão lá, emitem títulos de dívida, né, Treasury Bonds e Eurobonds, títulos nas moedas e aquilo é comercializado. A moeda, toda a moeda do sistema financeiro hoje é lastreada em títulos públicos de governo, né, títulos de governo. O Bitcoin, ele não tem ele é uma moeda também ela só existe ali dentro da rede da própria rede, né? Uhum. E não tem como, em tese, ela não tem como ser criada por um aperto de botão. Como é que se cria a moeda hoje em dia? Os bancos resolvem dar crédito, seja o Federal Reserve dando crédito. Já é digital, né? O negócio, né? Já é digital, toda a moeda é. Uhum. Porque quando o Federal Reserve resolve comprar ativos dos bancos, ele está criando moeda. Ele está criando um crédito, né? Comprando ativos e dando um crédito de reserva para os bancos emprestarem. E quando os bancos emprestam, eles criam moeda, porque é uma moeda que não existia. Eu sou um banco, eu boto na tua conta um crédito e falo, agora você tem dinheiro para comprar tal coisa. Criei moeda. Toda a emissão de crédito é uma criação de moeda, se esse crédito é usado para transacionar. Sim, se alguém aceitar a troca, né? Exatamente. E falar assim, que todo eu te mundo vendo esse carro por essa moeda, ok, né? E é o que acontece. A criptomoeda, ela é um ambiente fechado onde isso, em tese, não existe. Sim. Tá? Agora, na hora que você converte ela para dólar, virou, depois que todo mundo descobriu a criptomoeda, eu quero guardar valor em criptomoeda. Então as pessoas vão lá e compram criptomoeda, cambiando, trocando pelo dólar ou pelo euro,
e ela passa a ser um ativo financeiro. Sim, exato. Por isso, e o comportamento de preço da criptomoeda hoje é um comportamento de preço especulativo. Sim, total. Entendeu? Então, muitas das pessoas estão ali, não estão preocupadas. Olha, uma coisa é você comprar, eu quero ter uma reserva de valor. Mas tem muita gente comprando criptomoeda com alavancagem, tomando empréstimo. Uhum. Eu tomo empréstimo em dólar para comprar criptomoeda, eu não estou preocupado em guardar valor. Eu fiz um empréstimo para comprar aquilo. Que valor que eu estou guardando? Estou especulando. Nada, especulação. Eu estou fazendo total. uma aposta. Uhum. Se eu tenho um patrimônio que eu guardei aqui, eu não quero deixar em dólar. Vou lá e vou comprar um pouco de ouro físico, um pouco de imóvel, um pouco de isso, um pouco de aquilo, e aí um pouco de criptomoeda. Uma reserva de valor. Fiz uma carteira onde eu guardo o valor, né, que eu acumulei. Mas não é isso que está acontecendo hoje. Então, o comportamento da criptomoeda é um comportamento especulativo. Uhum. Né, hoje de preço. Então, quem quiser comprar para buy and hold tem que entender que está sujeito à oscilação de preço e amanhã pode cair de 40 e tantos mil, aí 50 e tantos mil, para 15. Uhum. E eu até achei que ela ia parar ali perto dos 38, 39. Não, ela foi mais. Mas não acho que o céu é o limite, que vai para 100 mil. Eu acho que assim que você tiver uma contração de crédito, já começou, inclusive, a contração mundial de crédito. Já tem, com a alta dos juros, você já tem o número de concessões de crédito diminuiu. E você tem hoje, se você apurar os números de base monetária e M2, M3, que é o volume de meios de pagamento e crédito em circulação, em termos de volume já diminuiu. Então, em face da alta dos juros, né, que a gente viu aí. Sim. Uhum. Pelo menos os bônus de longo prazo, que aqueles títulos de 30 anos, 10 anos, os juros durante a pandemia era 0, 1 e agora está 4,5, 5. 4,5, Isso já é uma contração muito grande, porque quem tem um bônus de 30 anos tem um prejuízo muito grande a valor presente. Exato. Né? Uhum. Então, já existe uma pressão hoje para que os ativos financeiros e tudo que se compra alavancando com a moeda convencional, com dólar, já está mais difícil, porque os juros estão mais caros. Né? Então eu vejo que com cautela hoje, quem quiser comprar pensando que eu vou comprar e vou segurar e não vendo de jeito nenhum, pode se arrepender. É verdade. É assim que eu vejo. Então, eu, inclusive, enxergo todo o mercado de crédito no mundo como uma grande bolha. Né? Exatamente. Tem é realmente o que parece, né? Que é uma grande bolha. Agora, como que isso vai desenrolar que está difícil de toda tentar bolha achar, só né? acaba de um jeito. Explodindo. Ela pode aumentar mais, e quanto mais aumenta, na hora que explodir é pior. Você imagina, nós chegamos a ter títulos de 30 anos vendidos a 0,3%. Na Europa, títulos de 10 anos do governo alemão eram vendidos a juro negativo. Uhum. Qual é a lógica econômica do sujeito comprar um bônus pagando 100 para resgatar 90 daqui a 10 anos? Nenhuma, né? Não, o cara só pode estar especulando ou só pode estar achando que vai vender para alguém. Uhum. Porque se ele segurar até o fim, ele perde. Sim. Então, das duas, ou ele tem certeza que tudo vai estar tão ruim que ele prefere perder 10 dos seus 100, prefere perder uma parte para poder lá daqui a 10 anos ter uma boa parte ainda preservada. Um pouco ainda do que tudo. Ou ele está com a cabeça de especulador. Só que isso acabou em 2020, 2021, porque mesmo com a maciça injeção, né, os governos do mundo inteiro fizeram déficit durante a pandemia. Sim. Porque a economia parou, eles fizeram... O dinheiro empoçou nos bancos e nas contas de quem tinha dinheiro não queria pôr em lugar nenhum, estava com medo. E falou, vou comprar título público. E como a economia parou e todo mundo foi para cima do título público de governo, permitiu que os juros baixassem para níveis historicamente... O americano, que já era próximo de 0, baixou para 0. O nosso, que era 8, 7, foi para 2. Mas chegou a 2, né? 2. Exato. E mesmo assim todo mundo comprava. Isso permitiu o quê? Governos começou a ficar tão barato para eles financiarem a dívida que eles começaram a gastar mais. Eu sou perdulário e ainda vem todo mundo e me financia a juro mais baixo, eu vou gastar mesmo. Vamos fazer programa de ajuda, E todos os governos fizeram, mesmo os governos com uma economia liberal, como o governo Bolsonaro, que tinha fez isso bastante, né? Um economista como Paulo Guedes, professor, né, da escola, né, neoliberal de Chicago. Fez acabou, talvez a contragosto, torceu o nariz,
mas naquela hora, se você não faz aquela maciça injeção, a gente ia ter uma depressão. Sim, verdade. Foi uma recessão, seria uma depressão. Né? Então a gente vê que e cada vez que você tem um risco de depressão no mundo, qual é a solução que todos os governos e todos os bancos fazem? Injetar. Empresta. Acontece que em 2020 você não tinha como emprestar para nenhuma empresa. Sim. E para quem que foi todo o dinheiro do mundo emprestado? Para governos, que foram lá e gastaram. Então você tem... Só que depois dali, os juros, mesmo com eles dizendo que iam manter o juro a zero, as taxas de longo prazo começaram a abrir. A mínima das taxas de longo prazo foi em março de 2020, foi no início da pandemia. Depois disso, mesmo com ele manter o overnight de todas as moedas sendo zero, a taxa começou a abrir porque você não tinha mais como alimentar aquilo, né? sustentável. Exato. Hoje, os juros todos abriram, tem enorme prejuízo nas carteiras de renda fixa, mas está todo mundo segurando. Por isso que a gente não teve ainda um sell-off, tá todo mundo imaginando, uma hora a economia decola e nós vamos ter, né, o retorno do investimento. Então bolsa tá lá em cima, não teve ainda um grande sell-off de renda fixa, né, uma grande realização. E esse uma hora vai acontecer, a gente está esperando. Então, agora, o que acontece? Agora, os juros de curto prazo pararam de subir, no Brasil começou a cair, nos Estados Unidos a curva demonstra que pode cair, na Europa também, porque as economias, na verdade, não estão bem. Os dados econômicos mostram recessão à frente. Então, você vê, de novo, uma pressão para cair no curto prazo. Eu acredito que, ao cair no curto prazo, as taxas de papéis mais longos não vão cair, como caíram em 2020. Porque começa a vir aquele risco de... Se depois de tudo isso, a economia não decolar, o mundo está tão endividado que a capacidade de sustentar a dívida via serviço, via pagamento de juros, ela praticamente piorou. Todas as empresas e governos têm mais juros para pagar hoje, com menos receita. Então, uma hora a cabeça do investidor vai ser: eu não estou mais preocupado em ganhar juro, eu quero garantir o meu principal. Pelo menos manter o Nessa hora que você tem. É que os papéis vão cair. Bolsa cai tudo. Então, eu estou sempre ali na expectativa para esse momento, e eu enxergo um momento como esse próximo. Por próximo eu quero dizer em poucos anos. Se não for meses, é anos, poucos. Certo. Nós vamos ver isso essa década. Eu diria para você que nos próximos 3, 4 anos no máximo. E vai ser uma queda de ativos, de valor de ativos, pior que a da depressão. Igual ou pior que a da Grande Depressão. Porque pelo tamanho da alavancagem de hoje e do tamanho do volume que tem hoje. Caramba, a previsão aqui que é para ficar de olho aí, né? Então, eu hoje, na minha cabeça, como investidor, como empresário, é não alavancar, não fazer dívida, porque quem tiver feito dívida vai ser obrigado a liquidar os ativos em preço pior para pagar a dívida. Tá. Então, eu acho que nesse momento é hora de reduzir. Quem tem balanço com passivo longo tem que reduzir. Reduz, porque vai ficar praticamente impossível de financiar isso no momento que essa crise começar. E mantém os ativos de curto prazo, ativos financeiros de curto prazo. E nem tem por que a pessoa investir hoje num bônus de muito prazo, se a taxa de overnight hoje, a taxa de curto prazo está alta, está 4,5, 5 em dólar. No Brasil, ela está mais alta que a de 2 anos ainda. É verdade. Então, assim, não é aquela coisa, está 2%, então eu vou emprestar por 10 anos porque eu recebo 5%. Não, hoje está... O 10 anos e o 1 ano está na mesma taxa. Tá a mesma coisa. Entendeu? Entendi. Bom, vamos trazer aqui uns assuntos, voltando aqui eu gosto desse tema, Brasil. Então se me deixar eu falo. É melhor cortar, que a gente tem tanta coisa para falar. Mas foi ótimo, a gente já trouxe aqui meio na levada, aí você estava falando dos negócios da família e tudo mais. A gente entrou em criptomoeda e tudo mais. Foi, mas hoje, qual que é a tua principal atividade? Então, como eu estava falando de negócio de família, eu comecei minha vida em carreira financeira. Não com a família. Certo. Eu trabalhei um pouco com a família. Logo depois, durante a faculdade que eu fiz, eu sou formado em administração de empresas. Legal. Eu fui estagiar em banco. Tá. Então eu entrei como estagiário no Chase Manhattan, aqui em São Paulo. Logo depois da formatura, eu me formei em 95, eu já entrei no Citibank, na tesouraria. Caramba, legal. Né?
e na tesouraria, depois especificamente área de câmbio. Tá. Mesa de operações, área de câmbio. Então já foi... Derivativos de câmbio, que foi a minha origem em finanças, é câmbio e renda fixa. Né? E fiquei na mesa de câmbio, inclusive naquele período mais turbulento. Crise de Ásia, crise da Rússia, a desvalorização cambial no Brasil, que foi um período muito ativo da minha carreira, e logo em seguida fui transferido para Nova York para trabalhar com isso pelo Citibank. Pelo banco mesmo. Atendendo investidores estrangeiros. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos no Citi Nova York, 5 anos no Citibank Brasil, 5 ou 6 anos no Citibank Brasil, 2 no Citibank Nova York. Lá eu troquei de emprego, tive uma oferta de emprego melhor. Caramba, na Merrill legal. Lynch. E fui trabalhar na Merrill Lynch em renda fixa e câmbio, Brasil. 2 anos em Nova York pela Merrill Lynch. 2 anos ou 3 anos, e depois eles me transferiram para o Brasil. E eu fiquei mais 2 anos na Merrill Lynch no Brasil. 2 ou 3, 3, né? 3 na Nova York, na Merrill Lynch, 3 no Brasil, montando a área de renda fixa e câmbio aqui no Brasil. Né? Eles tinham um banco aqui. E depois fui contratado pela Lehman Brothers, que foi o banco que quebrou em 2008. E eu fui montar a renda fixa. 2008 na época lá da crise imobiliária. A quebra da né? Lehman Brothers, que é onde eu estava na Lehman Brothers quando ela quebrou. Pô, tem até um filme, chama Grande Aposta. Exatamente. A Grande Aposta, né? Não sei o nome. The Big Short. Big Short. Pô, é fantástico esse filme, né? É muito bom. E é real. Aquele filme aquilo é uma dramatização de uma história real. Tem um pouco de dramatização, mas é aquilo mesmo. E ali dá para entender muito bem, é muito didático. Eu estava lá dentro da Lehman Brothers, eu vi o que aconteceu. E aquele que apostou contra e ganhou uma fortuna também Michael Burry. Pô, que e hoje ele tá genial, e hoje né? ele tá na mesma ponta que eu, achando que a qualquer momento vai ter Só que o problema hoje não é com ativos imobiliários. Não é com ativos o grande problema hoje é que você tem uma bolha no mercado de crédito público, que é a moeda do mundo hoje. Antigamente, qualquer problema que você tinha, né, seja ele imobiliário ou seja ele nas ações de tecnologia, como teve no ano 2000, sim, né? Sim. Qual era a solução para você acolchoar uma bolha que vai estourar ou tentar evitar que tenha uma crédito, empréstimo, juro baixo, aumento de dívida. Tá? Então, cada vez que você tinha uma bolha, você injetava recurso e todo recurso que você injeta é nova dívida. E se a bolha é na dívida, como é que você faz? Se a bolha é agora no próprio ativo que você usa para sustentar os outros ativos. Certo, entendi. Acabou, não tem saída. Não tem para onde correr. Pra onde? Se você tem uma bolha nos títulos públicos de governo, que é o maior mercado do mundo, o mercado de renda fixa de títulos públicos, de crédito de governo, é o maior do mundo, mas por léguas de distância em relação a qualquer outro. Você vai resolver um problema de bolha de crédito com crédito? A bolha é no crédito público. Não tem para onde ir, né? Não tem mais o que fazer. Porque você vai emitir crédito para quem não quer tomar. Um crédito que não existe, né? Então, enquanto as pessoas aceitavam o risco do título público, elas iam... Você emite um crédito novo e dá dinheiro, se ele não faz nada, ele põe no título público. Com o tempo isso vai gerar dinheiro e ele deixa no título público de governo. Mas e quando ninguém quiser mais título público? E aí? Aí acabou. E essa hora está chegando. Porque, para mim, os títulos públicos de governo já fizeram a mínima em termos de taxa e a máxima em termos de preço, que foi em 2020, 2021. Ali eu acho que não volta mais. Nesse momento, se não volta mais, só que cada vez que você injeta recurso no mundo, você aumenta a dívida do mundo. Agora, qual é a ligação disso com a economia real? É simples. Você, quando faz uma dívida, você tem que servir essa dívida com pagar juros anuais, ou semestrais, no caso, né? Nesses bônus pagam juros semestrais. E as empresas a mesma coisa. Qual é o estoque de dívida hoje no mundo? Eu acredito que hoje, escrituralmente falando, o volume de títulos públicos e privados de crédito no mundo é da ordem de 500 trilhões. Tá? Na minha conta. Tem como você aproximar esse número, porque o Federal Reserve divulga balanço da economia americana, balanço do Fed e da economia americana. O Banco Central Europeu divulga os balanços das famílias, das empresas e dos governos europeus. O Japão divulga. Então você vai somando os balance sheets, os balanços. Certo. Você tem o volume de ativos de crédito no mundo. Com o juro de 2%, 500 trilhões, ou 500 trilhões, dá imagina um juro de imagina um juro de 4%, 3%. Né? Vamos fazer a média entre os Estados Unidos e a Europa. A Europa é 2,5%, os Estados Unidos é 5%. O Japão é 1%.
né? 1,5%. Assim. Vamos fazer uma média. Imagina um juro de 3% sobre uma dívida de... Vou até reduzir, 400 trilhões. 400 trilhões, 3%, dá 12 trilhões? 12... 3%. Muito zero assim. Não, 400 trilhões. Né? É isso aí. 1% é 40 trilhões. Certo? Isso. Escritural de 400 trilhões. 1% dá 4 trilhões, certo? Isso, exato. 3%, se o juro é 3% ao ano, seriam 12 trilhões. Qual o PIB mundial hoje? A renda gerada por todos os países somados. 70 trilhões. Tá. 12 trilhões é quanto por cento de 70? Eu preciso de 12 trilhões só de juros. As economias têm... Né? Então, você dá mais ou menos quase 20%. Sim. Né? 20% seria 14%. Isso. Dá em torno de 18%. Exatamente. Então, as economias precisam crescer 18% só para pagar juros. As economias como um todo, né? Exato. Público e privado. Você tem que... Porque o público não cresce. Quem cresce é privado. O público não gera nada. Uhum. O setor público não colabora para o aumento do PIB. Muito pelo Nunca. contrário. O contrário, né? ele suga o PIB. Uhum. Né? Ele suga a renda. Quem gera a renda são as empresas e os trabalhadores. Pô, 18%. São os salários e crescer lucros. 18%, a gente está falando de crescimentos excelentes, a gente fala Exatamente. de 10% aí. Quem produz a renda vem do capital e do trabalho. Uhum. Não vem que aliás é uma coisa só, na verdade, né? Se você for... sempre que eu falo para todo comunista que vem com papo, capital, trabalho, eu falei, não tem essa. Uhum. Quem inventou o termo capital foi Marx. Antes dele ninguém falava capital e trabalho, não tinha isso. É uma coisa só. Era uma coisa só, exato. Exatamente. Então isso é até uma boa conversa para outra hora. Uhum. Mas aí, se você não gerar 12 trilhões de crescimento de PIB, imagina que você tem um PIB de 70. Se eu não gero um crescimento de 18%, eu vou ter que tirar dos 70 os 12 para pagar juros. E quanto tempo dura vou contrair isso? O PIB. Sim. O que sobra para consumo e investimento é menos. Aí você tem que pegar esses 12, que foi pago juros, e você tem que e os bancos vão lá e reinjetam isso na economia, em termos de em novo crédito. Ou seja, você está sempre refinanciando os teus juros. Como você não consegue crescer, o mundo não cresce 18% do PIB, nem 15%, nem 10%. Tá brigando para crescer 1%, 2%, 3%. Uhum. Não cresce isso. Então, todo ano, o serviço da tua dívida tem que ser refinanciado. Você tem que incorporar no principal, nos 400, aquele 12. E vai fazendo isso. E aí, em vez disso, além disso que é reincorporar, tem mais geração de crédito. Teve muito mais. Então, não tem saída. Você está numa armadilha de dívida que a carga de serviço, a carga de juros é tão grande sobre a economia global que não adianta. Cada ano que passa, você está incorporando mais juros ao principal da dívida, refinanciando aquilo, e você não gera o crescimento. Mas pode ter uma inovação? Pode ter uma inovação. Mas as inovações hoje, elas não existe uma inovação nenhuma hoje na ponta do não tem nada engatilhado para dar para de repente gerar um... E as inovações que ocorrem hoje, elas são deflacionárias. Uhum. Ela faz com que, se você inova de um lado, muitas outras empresas vão perder dinheiro porque elas perdem mercado. Certo, você está perdendo a inovação hoje ela é deflacionária. Quase todas são deflacionárias. Então, a inovação, uma grande inovação vai fazer quebrar outras coisas. Certo, entendi. Então, o problema estamos numa situação de bolha. Quanto mais demora, pior vai ser a paulada. Facuri, deixa eu entrar numa teoria da conspiração aqui, pode ser? Pode. Você acha que isso é proposital? Fala-se do globalismo, o grande reset? Eles sabem disso. Não digo que é proposital, mas eles sabem. Eles sabem de tudo isso? E eles são os únicos que não se preocupam com isso, eu acho. Porque eles são... a fórmula para que eles consigam impor uma moeda única global é uma quebra. É uma quebra. Uma quebra. Por isso que eles chamam, eles já até inventaram o nome exatamente. dessa quebra, Great Reset. Em vez de Grande Depressão, que foi aliás, o nome Grande Depressão não foi cunhado em 1929, nem em 1932. 1932 foi o fundo ali quando o Dow Jones fez o topo em 29, caiu por 2 anos e meio. Em 1932 foi o fundo. O termo Grande Depressão apareceu em 1930, depois de 32. Depois disso. 86, 87, quando o cara olhou para trás, falou, putz, foi uma depressão mesmo. Porque foi ruim, olha que está demorando para sair disso. Então,
Só que eles, quem manda hoje no crédito, na emissão de crédito, que são as elites globalistas, elas já sabem que a situação está insustentável. Uhum. Mas não são Isso eles. pode ser um... Eles, na verdade, já têm o plano pronto. Quando todo mundo quebrar, eles vão falar assim, ó, acabou as moedas, agora, inclusive na criptomoeda. Eu acho que eles deixam a tecnologia da criptomoeda se desenvolver com várias... Que nem o Nasdaq. Quando na década de 90, quando teve o boom da tecnologia, tinha 10 mil empresas, 50 mil empresas de tecnologia. O que sobrou depois do crash do Nasdaq? Sobrou 10. O que os globalistas fizeram? Compraram essas 10. É deles a Microsoft, é deles a Meta, é deles a... Fala aí, todas. A Google, a Apple, é tudo deles. Exato. Então, eles vão deixar a tecnologia cripto desenvolver de tal forma que depois, quando tiver o Great Reset, não vai sobrar talvez uma ou duas criptomoedas e eles vão roubar a tecnologia e a tecnologia está pronta para ser deles, aí eles vão criar a moeda única global, vai ser encriptada. Nossa, eu não vejo como isso funciona. Não tem Ele como rouba funcionar. a tecnologia. Rouba. Quem é dono disso? A internet é deles. O hardware da internet é tudo deles. Pode entrar lá e falar, agora é tudo nosso, essa mineração, todos os servidores onde está isso aí. Então tem um fundo aí, de... Tem. Eu acho que tem porque a nova moeda que eles pretendem lançar é cripto já. Os bancos centrais já têm as criptos deles. Sem dúvida. É só pegar a tecnologia e falar agora e está proibido as outras, só essa aqui. Ele pode proibir. Eles podem proibir até você ter de guardar ouro físico. Falar que é ilegal guardar ouro físico. Sim. É porque é o seguinte, né? Porque para fugir disso, você tem que ter uma outra forma de trocar, de guardar valor. Eles podem falar, é ilegal guardar ouro físico. E também, mesmo o ouro, né, Facuri? O ouro tem valor de que forma? Se você consegue vender ele ou trocar por alguma coisa, né? Num mundo onde não tem moeda, e muita gente ainda... Se eles transformarem o ouro em ilegal, como é que você vai guardar ele? Sim. As pessoas não vão aceitar ele, porque é ilegal, não. Se eu aceitar ouro, eu vou preso. Porque hoje é o seguinte, né? Tá muito fácil. Por quê? Você tem hoje uma carteira digital, totalmente digital. Se o aplicativo que você usa para fazer pagamento não for mais em real, não for mais em dólar, não for mais em cripto e for uma moeda que for determinada, o que você vai fazer? Não tem mais o que fazer. Ainda então assim, você vai estar totalmente na mão. Não, você pode guardar aquilo que tem valor. Comida vai ter valor. Tem um monte de coisa que tem valor, mas você vai ter que arrumar uma maneira de estocar. Até ouro vai ter valor, não vai perder valor. Mas você tem que arrumar um jeito seguro de guardar que não vão te confiscar. Sim. Entendeu? Sim. É preocupante, hein? Porque assim, a gente sabe, a gente fala, 10 anos atrás podia parecer estranho. Não, hoje não é estranho. Hoje em dia você não é tão estranho você imaginar o governo te confiscar alguma coisa. Não. Eles confiscam tudo aí. Não, já está muito fácil hoje. Se hoje for proibido o dinheiro físico, né? Só for o dinheiro digital, só carteira digital, é muito fácil também para um governo chegar e falar assim, pronto, você não tem mais dinheiro. Você é confiscado ali a tua conta, você não tem mais nada. Então, já está caminhando para isso, né? Já está muito complicado. Então, exatamente. A hora que o dinheiro físico não vale mais nada, a moeda... Mas, olha, nem precisa tanto, porque você não precisa confiscar. Se você tiver uma crise de dívida, todo título de dívida que tiver prazo, ele pode desvalorizar, em termos... A taxa subiu, ele desvaloriza. Você não é confiscado, mas você comprou um título por 100, porque você emprestou dinheiro para alguém, e a empresa quebrou, você não consegue vender nem por 10. Ou seja, você já não tem nada, né? Não, você já perdeu mesmo. Exato. Então, o grosso do Great Reset, do grande jubileu, né? Quer dizer, aquele momento onde ninguém paga ninguém, né? Do grande moratória, é prejuízo mesmo. Sim. Porque muitas empresas não vão pagar, nesse cenário ninguém paga, o governo deixa de pagar a dívida de longo prazo. O menos provável de dar problema é as dívidas de curto prazo dos governos. Porque o curto prazo ele tem que manter, ele tem que pagar. Nós no Brasil, quando tivemos uma moratória na década de 80, o ministro era o Marcílio Marques Moreira. Eles pagaram, só tinha overnight no Brasil. A única aplicação que tinha era... um pouco disso, E depois tinha lastro em ouro, tinha o overgold, mas era só aquilo. Então toda a dívida brasileira era rolada de um dia para o outro. Tá. Overnight. Então, numa situação de problemas de crédito a nível global, em termos dos balanços dos governos, eles param de pagar dívida longa, param de pagar pensão, param de pagar aposentadoria, param de pagar um monte de coisa. E vai parar de pagar juros de bônus longo também. E vai pagar
o bônus, ele vai pagar os bônus que vencem na mesma semana só. Então, quem tiver bônus governamental de uma semana, de um mês, vai conseguir resgatar, conseguir girando, porque se eles não pagarem isso, o mercado fecha para os governos, aí o governo quebra de vez. Então, ele vai administrar a dívida desse jeito. É assim que eu imagino uma crise de dívida de uma empresa, igual um governo. Eu vou pagar o que eu preciso pagar no curto prazo aqui, mas o que está lá longe eu já vou avisar que não pago. Entendeu? E equaciona pelo menos desse jeito. E a gente estava falando do mercado de dívida, é tão bolha que durante a pandemia, a Argentina, que era a Argentina que estava quebrada, emitiu bônus de 100 anos. A Argentina, que já teve 4, 5 moratórias nos últimos 30 anos, fez emissão durante a pandemia de um bônus de 100 anos. 100 anos. Como é que o cara que não paga ninguém faz 30 anos consegue emitir uma dívida de 100 anos? E consegue emitir. Emitiu. É bolha, é óbvio. Bolha. Porque não tem... Que confiança... não, que naquele momento ninguém queria fazer nada. E o psicológico dos investidores é preciso ter renda fixa, preciso ter renda fixa. Porque, né? E foi assim. Loucura. Vamos trazer... É ótimo essas discussões. Não, excelente. Dá vai dar mais que uma hora o nosso papo. Vai. Aqui... Ô Facuri, essa experiência sua aí foi com quantos anos? Foi logo depois da faculdade, com 20 anos ali? Eu me formei com 22 anos, já entrei no CIT. Quando eu entrei no estágio, eu tinha 20. Em 22, em 2008, eu já estava com 35. Tá. Aí você estava falando da Lehman Brothers, né? Depois disso, você já voltou para o Brasil? Eu estava no Brasil. Né? E estava trabalhando no Lehman? Estava trabalhando no Lehman, num escritório brasileiro, que eu e mais um grupo de pessoas estávamos montando. Certo. Estávamos montando o banco para eles aqui. Tá. Aí quebrou. Nossa, estava montando no Brasil um banco. Estava montando o banco para a Lehman Brothers. Na época que quebrou. Exatamente. Tinha saído da Merrill Lynch a preço de ouro para montar o banco para a Lehman Brothers. Aí eu falei, bom, esse período eu tive amigos que perderam tudo. E eu tive gente que eu conhecia bem, que até que se suicidou. Caramba. Aí eu falei, peraí, preciso parar. Eu, particularmente, fui abençoado de não perder nada. Tá. Os acordos que eu tinha de salário eram todos feitos debaixo da lei brasileira, da CLT, e eu consegui reaver o dinheiro que eu tinha combinado de receber. Certo. Mas quem tinha acordo de bônus em Nova York não recebeu nada. Nesse momento eu falei, eu preciso parar para tentar entender o que aconteceu. Se eu não entender por que isso aconteceu, eu não vou nem voltar para esse mercado. Eu não quero mais trabalhar com isso se eu não conseguir entender o que aconteceu. Porque senão posso ser eu, né? Sim. Sofrer essa devastação. Eu vi tanta gente devastada, aí eu fui fazer um sabático. Sabe aquele período que você para e vai ler? Eu comecei a ler, falei, deixa eu ver se eu descubro. Entender aí o que... Alguém que previu tudo isso. Porque o que os economistas de Wall Street diziam era que não, isso que aconteceu é uma coisa imprevisível. Eles chamavam de Black Swan, que é o cisne negro, que é aquele que você... Grey Swan, que era um cisne... Um em um bilhão certo. De probabilidade de acontecer. Só que eu comecei a encontrar autores não convencionais que escreveram livros prevendo aquela crise. Pô, se um monte de gente inteligente escreveu e previu aquilo, não é Grey Swan, não é uma coisa imprevisível. Se eu achei gente que previu com exatidão. Eu achei um cara que descreveu como é que ia ser a crise imobiliária nos Estados Unidos num livro. Escreveu em 2002 sobre a crise que aconteceu em 2006, 2007. Caramba! Com uma previsão incrível. Né? E mais outros. Aí eu comecei a ler e aí eu me interessei e toda a base da previsão do cara que ele acertou era o sistema financeiro e o Fed. Que seria impossível de acontecer uma bolha daquela, financeira e imobiliária, se não fosse a atuação do Fed quando estourou a bolha do Nasdaq, de te injetar aquela quantidade maciça de dinheiro. E sem a criação de crédito e a injeção de crédito, de fomento de crédito em expansão, não teria como acontecer. Se tirasse o Fed da equação e a expansão monetária, o monopólio de poder criar moeda, né, e poder criar crédito do Fed e dos bancos associados ao Fed, não teria como acontecer. Então, aí eu comecei a fui pesquisar a origem do Fed. Falei, uma coisa vai levando a outra. Peraí, então se é o Fed, quem é que é o dono do Fed? É o governo americano? Eu fui lá procurar. Não é o governo americano que é dono do Fed. O Fed é privado, vocês sabiam disso? Sabia disso? Não sabia, não. Você vai olhar lá no balanço, é uma instituição privada. O governo americano
numa lei de 1914, ele deu a permissão para o Fed de ser o único que emitia moeda. E passou a ser ilegal outros bancos emitirem moeda. Certo. Um meio circulante, né? Então o Fed passou a ser o único que podia emitir dólar. Antes do Fed, qualquer banco podia emitir dólar. Se é um Citibank, você pode colocar uma nota de 100 e falar, isso aqui é $100. E pagar para um cliente $100, e se o cliente vier no banco, você tinha $100 em ouro no cofre. Para lastrear aquilo. E o Chase podia fazer isso, o JP Morgan. Qualquer um podia emitir uma nota e dizer, ó, com essa nota aqui, eu garanto que eu tenho tantas gramas de ouro aqui. Eu tenho. Se você vier aqui, dá para trocar. Então, o sujeito, com a credibilidade do banco, com aquele papel, usava aquilo para comprar. Era o dólar. Uhum. O dólar antes de 1914, aquele período, era aquilo. Era uma moeda que todo banco podia emitir. Uhum. Todo banco pode emitir crédito? Pode hoje. Todo banco pode dar um crédito. Além de poder dar um crédito, naquela época o banco podia emitir uma nota, né, de meio circulante. Certo, tá. E aquilo foi proibido pela lei de Federal Reserve Act, proibiu que os bancos pudessem fazer aquilo e só o Fed podia. E o Fed pertence a bancos privados. Tá. Então, os bancos privados, o sistema globalista privado de bancos, passou a controlar a emissão da moeda norte-americana. E hoje na Europa é a mesma coisa, no euro, no ien, entendeu? Entendi. O Banco Central Europeu também também é consórcio de bancos. Uhum. Né? E aí você começou a estudar tudo isso? Eu estudei e eu comecei a ler sobre globalismo. Aí nessa de estudar o Fed, eu caí no assunto globalismo. Tá. Tá bom, então quem controla esses bancos? Não, são famílias dinásticas, eu gosto de dizer, porque elas têm uma história maior que os próprios países. Uhum. Os países da Europa, por exemplo, tem muitos países lá que não tem mais de 300 anos, mais de 400 anos. Né? Eles foram mudando e tal. As famílias têm mais de 500 anos. Tem famílias dinásticas de 400, 500, 600 anos. Uhum. Elas são mais longas que os países. Aquelas famílias, né, que o pessoal fala, sim, Rothschild, sim. Bilderberg, praticamente Warburg. Os fundadores ali, os donos do início, né? Tudo. E isso em 2008, 2009 e 2010. Foi de 9 para 10. Tá. E já tinha material aí para você acompanhar? Aí eu comecei a ler, eu achei um texto sobre isso de um sujeito, um senhor, que morava ali, né, em Virgínia. Tá. Chamado Olavo de Carvalho, que eu não conhecia. Eu fui conhecer ele por causa de texto sobre globalismo. Eu não sabia nem de Foro de São Paulo, nada que ele fala de comunismo, nem sabia. Era um cara que eu achei um artigo dele sobre o globalismo europeu. Né? Aí que esse pessoal eram os donos dos bancos, né? Os controladores dos bancos. Aí quando eu caí nele, eu comecei a ler outras coisas. Aí você vai puxando um fio. De repente, em 2011, eu já tinha lido um texto dele falando de Foro de São Paulo, falando do Lula acabar com... Era a Dilma, na época, que ia tomar o poder na América Latina inteira, e o plano deles era esse. Aí me bateu o desespero. Falei, caramba, agora, além de... Nossa, então... Bateu o desespero. Não, além disso, os caras ainda vão dominar o... Meu Deus do céu, olha que enrascada que nós estamos. Aí foi meu Red Pill. Aí eu voltei a trabalhar. Tá. 2010, voltei para o mercado, fui trabalhar só que na área de fundos, eu fui gerir fundo numa gestora, fiquei 3 anos nessa gestora, até 2013, quando meu pai... Só que nesse período eu já não... E nisso o Red Pill já tomado... Eu estava quieto, mas enquanto eu trabalhava ali, eu chegava em casa, não lia finanças, ficava lendo, descobrindo coisa, né? E aí estamos lascados, né? Aí eu parei em final de 2012, começo de 2013, meu pai, que trabalhava com imóveis, aqui libanês não gosta de trabalhar com imóveis, né? Uhum. Com incorporação, com reforma, com locação, compra e venda. Ele sempre fez isso, mesmo durante o período que a família tinha banco, ele sempre teve um negócio particular dele. Ah, legal. E ele ficou com uma saúde mais fragilizada e falou, eu falei, eu vou te ajudar. Eu encerrei a minha carreira de finanças, que era uma coisa minha, e fui ajudar ele. Mas, mesmo bem nesse período, teve aquela manifestação dos 20 centavos. Que foi o começo ali da... Ali eu comecei a ver aquilo, eu falei, nossa, mas eu li sobre isso aonde, né? Olavo. Ele falou que tem uma... que vai ter que ele previa que teria que em algum momento as pessoas iam ter um acordar para... Iam entender alguma coisa não iam saber nem direito o quê, mas que ia ter... Sim, é verdade. Nessa época estava ainda... E a esquerda estava ali fazendo o que ela sempre faz, né? Estava ali produzindo manifestações populares, produzindo baderna com aquela sininho, com aquele povo
do movimento dos 20 centavos, era mais uma turminha lá da Exatamente. esquerda, um instrumentalizado. Só que aí o povão entrou e Ninguém imaginava a proporção que ia tomar. O povão tomar, né? sequestrou da esquerda aquela pauta e falou, foi embora. Que 20 centavos, a gente está aí, nós estamos aí indignados, a gente se sente cada vez menos representado, a gente sente que o governo está oprimindo, está pondo peso em cima da sociedade, e foram para a rua sem saber por quê. Sim, verdade. E não tinha bandeira de partido, não tinha nada de... O cara com bandeira do PT apanhava, quem tinha bandeira de qualquer outro partido apanhava, só podia ter bandeira do Brasil e olhe lá. Isso acendeu uma luz amarela forte ali no governo. Exatamente, acendeu que o pessoal foi para Brasília, ficou em pé ali, nas praças dos Três Poderes. Dali em diante, falei, alguma coisa mudou e eu quero... Alguma coisa tem que mudar. Eu comecei a ter um impulso para participar disso, porque se eu não puder ajudar isso aí, nós vamos ficar sem país. Sem país para morar com a família. Perfeito. Foi assim. Esse momento eu acho fundamental aqui da nossa conversa, porque foi aí que que você começou a se envolver com política? Foi, e não era nem sabia que ia ser política, né? Tá. Eu comecei a ver em 2014, eclodiu a Lava Jato, né? E aí juntou a indignação da sociedade com a Lava Jato, que começou a desvendar justamente o esquema que o Olavo falava que o Foro de São Paulo iria usar para dominar a América Latina. A Lava Jato foi uma pedra fulcral disso aí. Sim. Porque era dali que vinha o dinheiro, que sustentava as outras as ditaduras pela América Latina e pela África, né? Então, ali falei, mas precisamos acabar com isso. No começo você não sabe como, né, despertar. Aí eu fui passear na Paulista durante a eleição aquela de 2014, eu vi uma turma de colegas meus que foram meus colegas na GV, e estavam ali fazendo uma passeata na Lago da Batata, depois uma na Paulista. Era o embrião do Vem Pra Rua. Aí eu me juntei a eles. E na última manifestação deles foi para tirar a Dilma, para ganhar o Aécio. Depois ganhou a Dilma daquele jeito que ninguém nunca se convenceu como que ela ganhou aquela eleição, né? E se falar muito mais que isso, cai a live, então não pode. E aí, depois disso, eu ingressei no Vem Pra Rua pra gente falar. Já começou o governo, o segundo mandato da Dilma, já começamos tocando. Essa história aí é a triste história do Brasil, que é um período que, para mim, no meu tempo de vivência aqui, é a pior fase, de todas, né? Não, mas nós estamos pior hoje. Hoje estamos pior. Pois é, Facuri. A única diferença é que tem mais gente acordada, mas a gente tem os nossos meios de ação estão reduzidos. Estão reduzidos, é verdade. Aí, dali em diante, foi um pulo. Eu conheci pessoas que são que são grandes amigos hoje. No Vem Pra Rua, por exemplo, conheci o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Conheci o Danilo Amaral, conheci gente, assim, o Newton Cacaus, que era do Avança Brasil. Né? Muita gente legal, muita gente com coração em ajudar. Logo depois, assim, em meados de março ou abril, eu já saí do Vem Pra Rua, porque eu estava meio aparelhado pelo PSDB, né? E o Luiz Felipe montou um grupo chamado Acorda Brasil. O Acorda Brasil. E eu fui me juntei a ele na semana seguinte. Legal. E a gente passou e não era bem um grupo para fazer manifestação de rua, mas a gente tinha pauta propositiva, fazia proposta de plano de projeto de lei, fazia ativismo político saudável, sabe? Sim. Para tentar influenciar as pautas de Congresso. Eu me lembro, um dos exemplos disso foi durante aquela lei de imigração. A lei de imigração, que foi do Aloysio Nunes Ferreira, sim, foi durante o governo Temer que essa lei foi aprovada, só que do jeito que o Aloysio trouxe ela nem foi nem discutida no Congresso. É uma prova cabal da existência do globalismo. Uma lei que veio da ONU, essa lei. Uma que tem igual em 50 países. Como é que você tem que aceitar o refugiado, o cara pode entrar... Ou seja, tem um papelzinho lá, leva pra lá e é isso. Pronto. E a sociedade não debateu aquilo. Sim. O Congresso não debateu aquilo. Ele chegou a passar com um monte de coisa... Isso influencia na sociedade totalmente, né? Chegou a passar essa lei com um monte de coisa que basicamente acabava com a soberania do Brasil. Nas fronteiras, na imigração. Qualquer um chegava lá, sou refugiado, você não podia mandar o cara embora, tinha que dar um monte de coisa pra ele e tchau. E o Luiz e o pessoal do Acorda Brasil fizeram um levantamento. Tinha um grupo de pessoas lá, tinham advogados, que fizeram um levantamento. Sugerimos 37 vetos para o Temer. E o Luiz Felipe, com a Juliana Esteve, advogado, foram para Brasília e foram lá falar com o Temer e conseguiram vários vetos. Entendeu? Com apoio de uma associação de policiais também, que a Polícia Federal tem um problema para cuidar da fronteira ali. Não ia ter como, ia ser uma peneira só.
Então, assim, esse é o tipo de coisa que eu Então, acordo mas pra olha gente que interessante, né? Antes dele ser deputado, foi isso, né? Antes, era 2016. sim. E olha a 17. importância, né, de uma associação, né, de pessoas Exatamente. pensantes que levam algo pro governo, né? Isso é Tinha, importantíssimo. nesse grupo né? tinha gente de muita cabeça. O Enio Mainardi, que era um gênio da propaganda e marketing, que era membro do Acorda Brasil também, Aham. que ele faleceu alguns anos atrás. É um querido. E tinha mais gente, assim, desse nível, sabe? E aí o Luiz, a Bia Kicis estava junto com a gente, aí o Luiz decidiu que ele ia para política partidária, a Bia também. Aham. E eu falei, eu vou ficar ajudando vocês nos bastidores. Financiei a campanha deles, né? Fui doador de campanha, né, dos dois. Legal. E era assim a minha vida. Fui doador de campanha do PSL em 2018, também durante a campanha do PSL para o Bolsonaro. Pro Bolsonaro. aham. E depois disso, eu fiquei quietinho nos bastidores, tentando juntar a direita, juntar os influenciadores, juntar pessoas que cuidavam de movimento. Até o dia que veio aquele... eu não vou nem adjetivar o cara, porque ele não merece nem que eu gaste adjetivo com ele. Um cara chamado Colírio Moura Brasil aí, Felipe Moura Brasil, que inventar que tinha um gabinete, que aquelas reuniões que a gente fazia para discutir como ajudar o governo recém-eleito, que aquilo era gabinete do ódio. Que era, Facuri, mas... era uma porcaria. Ó, né? assim, isso, as estratégias deles estão muito claras, assim, né? Eles acusam, eles fazem o que eles querem. Eles têm né? gabinete do ódio e acusam os outros. Eles formam as pautas, eles inventam termos, né? Ressignificam as coisas. Sim. Então é estratégia. Tem que entender isso, todo mundo já entendeu isso, né? Mas demorou um pouco, né? Demora, a gente apanha demora. um pouquinho. Aí até Aí o pessoal entender, você já eles tá... converteram aquela matéria dele numa CPI da fake news, que depois virou inquérito do fake news lá, que levaram, que a dona Joyce Hasselman e o seu Alexandre Frota, o ex-ator pornô, levaram lá para o Alexandre para virar inquérito, o Alexandre de Moraes para virar inquérito. Entendeu? E quando a CPI parou por conta da pandemia, aquilo tudo passou a ser despacho do inquérito. Uhum. Época que foi, assim, eu acredito que cresceu muito tudo isso, né? E foi uma tentativa de barrar tudo e minar Mas foi todas essas... essa é a história de como... E aí, quando eu tomei o expose do Felipe Moura Brasil, aí eu falei, bom, eu tive busca e apreensão na minha casa, tive quebra de sigilo. Como não tenho nada, e não acharam nada porque não tem o que achar, muita gente ficou quieto porque falou, de repente tinha alguma coisa lá que não queria. Eu, no meu caso, daquele primeiro momento você fica chateado de ter... Depois, quando começou a sair na imprensa, o pastel de vento, que era aquilo que não tinha nada, que a imprensa publicava sobre mim, era nada. Para mim, isso é só intimidação exatamente. mesmo. Aí eu passei a entender que isso aqui era um atestado de idoneidade do própria Polícia Federal. Uhum. Porque se o cara quebra teu sigilo 2 vezes, 3 vezes, faz busca e apreensão na tua casa, e o máximo que ele pode publicar de você é que você fez um tweet, que você ficou bravo com o outro, se é isso que você vai publicar de errado que eu fiz, então não tem nada para falar de mim. Você vai reclamar do Twitter que eu escrevi, porque não achou corrupção, não achou desvio de dinheiro, não achou, porque não tem. Mas o importante é tentar manchar, né? Então é isso que importa para eles. E aí eu resolvi falar, agora eu vou encarar isso aqui. Entendeu? Encarar. Nossa, mas toda essa história, eu achei que você já tinha envolvimento político bem antes. Não tinha. No fim, foi tudo... Eu até 2008 só pensava na minha carreira. O que fez parar de pensar foi a quebra da Lima. Que aí eu fui estudar, porque eu estava mais com medo de apanhar, de entrar, de voltar para a carreira e apanhar e ser pego de surpresa, né? Porque foi tudo uma surpresa, só que eu tive a bênção de não ter prejuízo pessoal meu, para minha família, mas eu vi muita gente perder tudo, e eu não queria voltar se eu não tivesse uma noção do que tinha acontecido. Nenhuma explicação das economistas de Wall Street me satisfazia. Né? Tá. E essa época, teve muita gente que foi nesse intuito de acordamos e vamos tentar fazer alguma coisa diferente para o Brasil. Sim. Né? Sim. Então, assim, foi uma época de despertar muito importante para o Brasil. Acho que foi uma quebra de padrão, né, que vinha de muitos anos. Sim. E isso tem que ir para frente, né? Vamos fazer nossa parte de uma forma inteligente agora e vamos embora, né? Pois é. Tamo junto nessa. Tá mais difícil, né? Tá. Porque mas... tem censura hoje, tá muito mais difícil.
Entendeu? Nossos meios estão piores. A gente não. Antes até uma certa época, você não tinha censura. Hoje você tem. Tá bem complicado mesmo. Bom, mas vamos lá. Vamos puxar um assuntinho aqui. Vamos. O nosso público, a gente fala muito para os empresários também, para quem quer empreender, e a gente está tentando trazer alguns exemplos aqui, falar um pouco de política, o que o governo ajuda e atrapalha para o empresário hoje. Todo mundo fala, se não atrapalhar, já ajuda. Pois é. Né? Como que você vê isso? O que você fala para quem hoje quer montar um negócio, empreender no Brasil? Olha, está cada vez mais difícil, e eu vou dizer por quê. Na verdade, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Os governos se transfiguraram. Porque se você estudar na Grécia Antiga, que é a origem da República, né, para que existiu isso? A noção do significado e a necessidade de haver um Estado, ela é totalmente ligada à segurança. Certo. Porque antigamente você não podia produzir ao mesmo tempo que você tinha que tomar conta do teu território. Produz com uma Como é que você vai produzir e trabalhar se você tem que ficar ali na fronteira? Então, a criação do Estado foi, com a filosofia por trás, vamos cobrar algum imposto. Eu te pago aqui e você me ajuda na segurança. Para você poder montar um exército e proteger o território. Para que quem trabalha com produção, com não sei o quê, possa ter segurança para isso. Certo. Então, a criação do Estado, ela tem como o ponto filosófico básico a segurança. Certo. Então, mas com o passar dos anos, o Estado foi entrando em onde ele não era a responsabilidade do Estado, por exemplo, educação, nem saúde. O Estado foi entrando em educação, saúde, educação era a educação clássica, era dentro de casa, ou no mosteiro, ou no, né? Era assim. Uma escolha da família ali, exatamente. Pessoal, a família falou, vamos educar esse aqui, aquele não tem, assim. Então o Estado foi entrando, e cada vez que o Estado entra, ele precisa de dinheiro e vai tirar de alguém. Né? E te tira a liberdade também de escolha, né? Exatamente. A fundação dos Estados Unidos, por exemplo, o Estado não tinha esse objetivo. Você vê a Constituição americana, não tem nada a ver com a brasileira, que a brasileira fala, é dever do Estado dar a saúde, é dever do Estado dar a educação. Você não tem na Constituição americana. A Constituição americana, basicamente, ela não é o que o Estado tem que fazer. A Constituição americana diz o que o Estado não pode fazer. O Estado, para resumir, o Estado não pode invadir as liberdades individuais. O Estado não pode suprimir os direitos naturais. Direitos naturais, naquele conceito do John Locke, né? Que depois foi elaborado, foi elaborado mais para frente, naquele conceito de direito à vida, liberdade e propriedade. Porque são os únicos direitos que não são negociáveis. Que não são a conversão de obrigações de alguém. Todo outro direito é uma obrigação do outro. Direito à vida, você não tira a vida de ninguém você tendo o teu direito à vida, certo? Tua liberdade, você ter o direito de se locomover, de falar o que você pensa, você não está acabando com a liberdade de ninguém por você ter a sua. Né? Se você invadir, qualquer outro direito que você tenha que retire a liberdade de alguém, aí já não é um direito natural. Né? E propriedade é a mesma coisa. Propriedade deriva do direito de você trabalhar e usufruir do resultado do teu trabalho. Sim. Se você trabalha e você acumula pelo teu trabalho, você conseguiu guardar, é teu. Isso também, se você... É um direito individual. Se você conseguiu com o fruto do teu trabalho, e você tem o direito de usufruir, né? Então o direito de propriedade vem disso também, que também é natural. Sim. É bíblico, né? Da lei de Moisés. Então, a função na Constituição americana do Estado é garantir a segurança e garantir que esses direitos naturais não sejam infringidos. Tanto que na Constituição americana tem a garantia da liberdade de expressão, tem a garantia do direito de defesa, que é uma derivação do direito à vida, certo? Perfeito. Direito da propriedade também lá é constitucional. No momento que o Estado começa a criar direitos fora desses três, ele cria obrigações. Né? Ele fala, agora eu vou garantir isso. Então foi mudando. Hoje, o Estado basicamente ele promete tudo para um monte de pessoas. Isso gera obrigação para todo mundo. O imposto nunca cai, só vai subir. Porque para financiar isso, quem vai pagar é a sociedade. Sim. E
A função original do Estado ele não faz mais. Exatamente. Segurança, que o Estado não garante segurança de ninguém hoje. Uhum. É o contrário, é o que ele menos faz. É verdade. Porque ele não deixa nem você se defender E nem garante. Ele nem tem capacidade de garantir tua segurança. E todas as mudanças na legislação hoje estão piores para a segurança nacional. Imigração, não sei o que, aquilo lá, está tudo pior. Né? Então, é verdade. Então acabou. Então, para o empreendedorismo, o empreendedor, o melhor ambiente para o empreendedor é o ambiente onde o Estado é proibido de invadir as liberdades e os direitos naturais. Tem poucos lugares hoje no mundo onde isso é possível. O Brasil foi piorando nesse sentido, porque o Estado está invadindo direitos e garantias individuais, está invadindo os direitos naturais de cada cidadão. Uhum. À medida que ele cobra mais imposto, que ele invade o direito de propriedade, ameaça o direito à vida, que é justamente os direitos que eles foram criados para proteger. O Estado foi criado para proteger isso, a segurança desses 3 direitos. Exatamente. Naturais. Os Estados Unidos nasceu assim, por isso que prosperou. Prosperou com essa filosofia. Os pais fundadores foram de estado em estado. O Thomas Jefferson pegou ali a fundamentação da Constituição americana, são os Federalist Papers, né? Eles foram de estado em estado para mostrar que aquilo era bom, para convencer os estados a assinarem a Constituição, né? De que formou a União. Então, essa foi a base do progresso do Ocidente. E hoje quanto mais você abandona isso, mais você vai decair. E hoje está totalmente perdido esses 3. Exatamente. Os Estados Unidos têm estados que respeitam mais isso. Texas, Flórida. Pois é, mas essa autonomia de estado também é excelente, né? É excelente. Então, você tem para onde migrar, por exemplo, né? Não vou mais ficar aqui nesse estado que está me então, cobrando imposto absurdo. Para o empreendedor, o empreendedorismo ele vai florescer em locais onde você consegue ter liberdade, né? Para você empreender. Perfeito. Deixa eu trazer um assunto quente aqui dos motoristas de aplicativo. Então. Tá vendo? Tá aí um exemplo. Eu por um acaso, eu não gosto muito de pegar, eu saio de carro bastante. Eu gosto de dirigir e sair de carro. E ontem eu precisei pegar. E eu conversei com o motorista. Como é que eles estão, hein? Eu falei, deixa eu puxar o assunto, né? Meio complicado, né? Não sei se... Às vezes você pega 200 passageiros e fala com todos a mesma coisa, né? Mas eu comecei a puxar e ele veio me falando. Ele falou, olha, se isso realmente acontecer, eu estou saindo, não dá mais para trabalhar como motorista de aplicativo. Pois é, olha só como é que é. A gente vê, assim, a gente estava falando disso agora, é um exemplo claro de um Estado metendo o bedelho, não é só uma gana de arrecadar, né? Além disso, eles sabem que eles estão mexendo com o setor que vai provocar uma quebra de vários outros em cadeia. Porque você vai arrecadar do sujeito que conseguiu ali achar um espaço de empreendedor. Todo o motorista de aplicativo é um microempreendedor. Sim. Porque ele faz o tempo dele, ele faz o horário dele. A liberdade, ele sai, né? A liberdade de escolher que hora ele vai entrar no carro quero dele. De madrugada, e aí tem hora que paga mais. Quando tem menos motorista, o aplicativo paga mais. Então o cara vai, eu vou sair desse horário, vou para aquele. Tem escolha. Eu não quero, não preciso mais dinheiro, fico nesse horário. Preciso mais dinheiro, vou mudar de horário. É livre. Agora, o governo vai lá, vai regulamentar de um jeito que vai acabar com a margem, vai obrigar esse pessoal a ir embora, a Uber a fechar aqui, a iFood. Só que aí que tá. Pode ser que ele esteja um espírito vingativo do Lula. Porque a maioria dos taxistas e motoristas de aplicativo não é de esquerda. Em São Paulo, os taxistas eram malufistas, lembra? Sim. E os motoristas de aplicativo não são do Lula também. Então ele acha que está fazendo uma vingança, só que assim, pensa na cadeia econômica. Você quebra os motoristas de aplicativo. Aí você vai quebrar o iFood. Se quebrar o iFood, quem mais quebra? O que vai ter de restaurante quebrando? Sim, verdade. Porque já ficou, já tem uma cadeia, uma cadência de entrega. Tem restaurante que vende mais para iFood do que fisicamente. É verdade. E esse mercado aumentou muito durante a pandemia. E todo mundo passou. Agora você vai ter um... Então, o que foi uma solução também fantástica para muita gente, lógico, né? Que não podia sair, que não podia... Pro empresário que estava fabricando... E é o típico exemplo da liberdade. Exato. Do empreendedorismo. O cara é um microempreendedor que decide a vida dele. Eu vou ganhar 4 mil, 5 mil por mês, eu decido. Eu quero trabalhar mais, eu vou ganhar 5, 6 mil.
Esse mês estou bem, não quero, vai menos. Então, é isso que o comunismo faz. Exato. Eles fazem, onde tem liberdade econômica, eles vão atacar com mais imposto. Não é com aquela... Imposto e controle, né? É controle, mas o imposto e controle. Regras e imposto para que aquilo suma. Porque eles não suportam o mundo sem eles estarem no controle. Sem estarem controlando, exato. Aí vem um cara idiota, como esses Marco Antônio Villa, esse povo aí, acha que o comunismo é você se expropriar tudo. Não vai ser assim. Eles vão fazendo devagarzinho, com o imposto progressivo, com uma regra. É um método fascista, né, de implementar o controle. Né? E para que o objetivo seja o controle total de tudo, só que não do jeito assim, numa canetada. Não é uma canetada. Não é um decreto único de uma vez. Eles vão fazendo aos poucos. O próprio Lula falou isso em 80, falou, né? naquela entrevista lá. Falou, calma, gente, não vai ser assim. Não dá certo implementar isso a força, né? Vai ser Nós vamos fazendo devagarzinho. Que nem o sapo na panela. Fiquem tranquilos, né? Igual o sapo na panela. Sabe aquele sapo na água? Acha que tá na água geladinha. Tá gostoso, não percebeu, daqui a pouco já tá cozido. Quando tá morno, ele tá achando bom. Quando ele vê o que tá quente, ele não consegue mais sair. Não dá mais para sair. É assim. Exatamente, Eles estão fazendo isso aí. Facuri, nós E tem gente que fala que se finge de assustado. Todo dia eu tava vendo algo. Assim, mas nas poucas vezes que eu passei ali para olhar o que o cara da Globo fala, tava lá o seu Merval Pereira reclamando, né, do Lula, reclamando que como que pode ele apoiar a eleição na Venezuela? Aquela eleição é fajuta. Quer dizer que eles não sabiam? Quer dizer que eles ficaram aí dando suporte para a eleição do Lula? Eles não sabiam que o Lula era amigo da Venezuela, que apoiava o Maduro? Se eu acredito nessas indignações deles. Mas pode ser jogo de cena. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho mais plausível isso do que tá indignado mesmo. Não tá indignado nada. O pessoal eles sabem melhor do que muita gente, né? O que estava acontecendo, o que está acontecendo agora, ia acontecer exatamente, né? Então... mas é duro de ouvir, né? Dá vontade de ser... Dá nervoso. Dá vontade de pegar um tomate e jogar dentro da TV, assim. Tomate nele. É duro. Facuri, estamos chegando ao fim aí. Foi um papo... Fomos para vários lugares aí, né? Foi muito bom. Mas te convido para vir de novo aqui. As suas previsões aqui econômicas são fantásticas, cara. A gente precisa fazer um programa semanal aqui para falar do que está acontecendo. E tem a parte de economia brasileira também, que a gente pode falar. Tem o que está acontecendo com o agro. O agro está enforcado. Pois é um assunto interessante. Estava falando ontem. Segurança alimentar. Com um amigo sobre isso. Eu fiquei bem preocupado. Eu não vou trazer aqui, porque senão a gente vai embora. Mas ele falou sobre a China, sobre a África, o que está acontecendo, que nos próximos 10 anos aí eu falei, o Brasil está numa iminência de acabar com o agro também, né? Então... É proposital. Com certeza. Que o pessoal do agro já está reclamando que não tem crédito de safra mais. Que eles vão ser forçados a liquidar suas posições em terras. E vai ter gente esperando para comprar aí. Vai ser a China comprando. Mas isso a gente vai falar depois. Imagina, né? A gente já sabe. Tá bom, vamos marcar um outro bate-papo aqui que foi prazer, bom demais. Denis, obrigado. Facuri, você quer deixar algum rede social aí, pessoal? Deixa. Eu gosto muito do X, do Twitter. Novo X. Tá. Porque lá eu gosto muito de escrever, lá tem debate, tem interação. Legal. E no X eu tô como o próprio Faca. O próprio Faca, com E no K, Instagram, né? com K. O próprio Faca. Legal. E no Instagram eu tô com @Otávio Facuri. Otávio Facuri. Legal. Tem uma página de Facebook também, administrada pelo Alberto Danon, que tá ali. Perfeito, e legal. Tem, acho que, LinkedIn também, tem tudo. Mas aí o Alberto... O pessoal dá uma procurada. O próprio Instagram, o Alberto também... Já tem tudo aí. Beleza, legal. Facuri, muito obrigado. Obrigado, Denis. Valeu obrigado. pelo papo. Te espero mais vezes aqui, hein? Pô, com o maior prazer. Tá joia? Já sei o caminho agora, né? Beleza, tô aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu. Obrigado. E compartilhe nosso conteúdo, curta aí, se inscreva no canal, que tem mais em breve aí para vocês. Grande abraço.